Ok, então, hoje, não sei se vocês chegaram a ver o programa, mas eu meio que mudei um pouco a questão do programa, tá? Essa semana seria ah, histórias, obras principais e conceitos. Aí eu resolvi deixar todo esse dia aqui pra gente falar um pouquinho ali do início da história dos estudos de fãs, tá? E falar das obras fundamentais e dos principais autores, assim, que é aqueles que você tem que conhecer antes de começar ir para áreas um pouco mais específicas, tá? Aí a questão dos conceitos e um pouco sobre fandom, as práticas de fãs que a gente pode estudar também, vai ser para a próxima aula, tá? Então eu não tenho ideia de o quanto vai ser longa essa aula, né? Óbvio, pode até acabar um pouco antes, talvez, né? Dependendo do ritmo. Mas enfim, então vamos começar. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir a minha palestra que eu dei nos inícios do semestre sobre por que estudar fãs, esse é literalmente o título, que na verdade esse título eu peguei emprestado de um texto de um dos principais autores que a gente vai falar aqui também, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto mais pra frente. Que aí é a razão de por que é importante você estudar a parte de fandom e tal. Enfim, antes da gente começar a ver as obras, vamos situar um pouquinho aí os estudos de fãs no geral, quando a gente pensa assim como disciplina. A gente, na semana passada, veio aquela minha amiga, né, a Joana, para falar sobre dois livros que são fundamentais para os estudos de fãs, que no caso é o Textual Poachers, do Aaron Jenkins, que tem tradução para o português, mas é muito raro de você encontrar, e quando encontrar é caríssimo, que é o Invasores do Texto, e uma que não tem em português, que é o Enterprising Women, da Camille Bacon Smith, né? E aí ela falou sobre os dois. Esses dois livros são sempre dados como os livros, assim, que realmente levaram à criação dos estudos de fãs como um campo de estudo legítimo, tá? Ele é de 92, o início do campo é basicamente de 92, tá? Então você tem mais ou menos. Eu sou de 91, tô com 33, então tem 32 anos a nossa disciplina, né? Essa disciplina. Então, essa disciplina não, esse campo. Então, é um bebê, basicamente, em termos acadêmicos, né? Então, tem muita coisa ainda para ser produzida e para ser vista. Então, vamos lá. As primeiras. Uma coisa que a gente falou, acho que foi na primeira aula, eu não lembro. Mas uma das primeiras coisas que eu falei foi sobre a questão dos estudos de audiência, né? Que você tem os primeiros contatos realmente com estudos de fãs pelos estudos. Sim, todo final de aula eu listo, boto todos os. Eu subo todos os. Ai meu Deus, esqueci. Todos os livros e os locais dos livros que você pode fazer o download, tá? Não sei se eu já repassei aqui, mas aí se você for na página do NEPF, vai ter a biblioteca do NEPF, tá? Bibliografia, né? Eu acho que lá é escrito como bibliografia, não é nem biblioteca. Lá dentro da bibliografia vai ter curso de introdução a estudos de fãs. E é separado por aula. Aula 1, todos os textos que eu usei e citei. Aula 2 e a aula 3 também. Essa aula vai ter muito texto, porque eu vou citar muita coisa, tá? Mas vai estar tudo disponível, sim, tá? Não vai ter nada aqui que vocês não vão ter acesso. Tranquilo, gente? Alguém que tenha mais uma pergunta em relação ao material? Oi, Suane, pode falar. Não sei, então acho que ela apertou errado, deve ter sido. Enfim, bom, retornando um pouquinho.
Os estudos de audiências é mais ou menos quando a gente começa a ter alguns estudos que podemos pensar que são também estudos de fãs, apesar na época não ter sido visto como estudos de fãs, tá? Que aí você tem, por exemplo, não é exatamente ainda um estudo acadêmico, você vai ter um estudo sobre assim, no final de 1920, você tem uma espécie de observações sobre as críticas em relação às pessoas que escutavam rádio, tá? Dos dramas de rádio, né? O primeiro estudo assim sobre filme, do público de filmes, foi em 1930. O nome do estudo é American to the Movies. E o cara se chama Thorpe. Eu não lembro o primeiro nome dele, eu só tô com o último sobrenome, mas eu lembro que é esse. Que é um homem. E aí, o último, que foi já no final ali da década de 40, um estudo sobre a influência de histórias em quadrinhos nos leitores, né? Bem ali no final da década de 40 para início da de 50. Então você teve esses estudos assim bem iniciais ali, que é sobre audiência, mas não necessariamente pensando como fã, né? Sem problema, Sony. Aí o que acontece? Quando você chega ali no meados da década de 60, quando você tá começando as novas mídias, assim, não temos só a rádio ou o cinema, você também vai ter a televisão, né? Então você vai ter essas novas formas de mídia, né? Até você chegar ali no final dos anos 80, que começa a internet, né? E essas novas mídias, obviamente, elas vão começar a produzir mais essa questão dos fãs, né? Vai surgir a questão dos fãs e do fandom, tá? E aí, as primeiras pesquisas, elas começam a surgir ali no final da década de 60, início da década de 70. Teoricamente, tem gente que conta um livro que foi sobre Star Trek, chamado Star Trek Lives, que foi publicado em 1975, que tem uma porção de artigos sobre Star Trek. Mas, assim, uma vez um pouco mais acadêmica e um pouco mais crítica. Principalmente porque, se eu não me engano, as que escreveram esse livro, elas eram acadêmicas mesmo. Então, e dá ali a ideia de que talvez esse também seria, tipo, o primeiro livro mais, assim, voltado realmente pra noção de fã, tá? Mas ali, quando você tem a década de 70, 80, você vai ter vão aparecer trabalhos sobre os fãs, mas esses trabalhos de fãs vão ser sempre como patologia. Ser fã é uma patologia, tá? São pessoas doentes, são pessoas que estão fora de contato com a realidade, lunáticos, coisas assim, né? Principalmente porque foi mais ou menos na época que você teve a situação do fã de John Lennon que matou, né? Ele. Você também tem... você já passou ali também pela época de Elvis Presley e toda a questão da groupie, né? Tanto em Elvis Presley, Beatles também, né? Tem Beatlemania e tal. Então, esses estudos ali, eles não sempre veem o fã ali, o olhar sobre o fã é sempre uma coisa muito negativa, né? Só vai sair desse olhar ali no fim dos anos 80, início dos anos 90, né? Que você tem os primeiros textos assim, que são mais positivos nessa visão do fã. E aí, o texto Why Study Fans, e ele é a introdução de um livro muito importante que se chama Fandom. A gente vai ver um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E nesse Why Study Fans, os autores da primeira edição, quando eles fizeram, eles criaram espécies de ondas de estudos de fãs, tá? Eles separaram, tá? E assim você fala, mas já tem ondas. Você pega assim, a década de 90 ali, desde o início, quando começou, né? A gente sempre pensa ali em 92, tá? Por ali.
até meados ali dos anos 90, né, 97, 98, eles pensam ali como a primeira geração, e ela é uma geração que ela tá um pouco mais preocupada com a questão de você tirar essa visão negativa do fandom pela academia, né? Dizer, não são pessoas doentes, não tem isso. Não é assim que funciona, tá? Então, você baseado nos estudos culturais daquele grupo da faculdade de Birmingham, que eu falei na última aula, que é o trabalho principal do Stuart Hall, que foi o Encoding, Decoding, né? Que é baseado, que o livro do Jenkins, ele não é baseado nele, né, nessa ideia, mas ele tem ali algo de semente que veio do Stuart Hall, apesar de toda a noção do Jenkins vindo um pesquisador francês chamado Michel Dissertot, tá? E aí, essa primeira fase ali, você tem o que eles chamam de paradigma. Ih, eu esqueci de botar o slide. Eu já ia perguntar, eu tava me perguntando, eu tava quase levantando a mão pra perguntar, Nath, tu tá apresentando alguma coisa? Eu tô aqui falando que nem uma maluca. Gente, pelo amor de Deus, vocês perguntam, Natália, cadê o slide? Sempre tem slide. Eu tô aqui tipo, falando e não tá indo nada. Que história, tá? E aí a primeira geração, tá? Aqui. Que é o paradigma da incorporação e resistência de Michel Dissertot, que ele vai falando como as pessoas, assim, no seu cotidiano, elas têm pequenas formas de resistência do que domina a sociedade, né? O poder que é pessoas ricas, aqueles que são produtores realmente de mídia e realmente têm o poder de fazer o que quiser, digamos assim, tá? Então eles têm muito essa ideia de que fandom é um local de resistência, tá? E vocês vão perceber que nos primeiros estudos, assim, principalmente, como vai ser baseado muito... Gente, estudos de fãs mesmo começou mesmo porque o pessoal tava querendo estudar slash, né? Pra quem não sabe, slash é relacionamento de homem com homem aqui pro ocidental, tá? Porque a gente tem outra nomenclatura pra se você for estudar oriental, que é o BL, né? Que é de Boys Love. Mas aí é outra discussão pra outro momento. E aí começou com a questão do slash, né? Por que mulheres estão escrevendo slash, tá? E aí tem essa questão de como resistência, né? Resistência à cultura mainstream. E aí todas as pesquisas dessa época, elas vão ser muito baseadas nas atividades e práticas de fandom, tá? Que aí, como eu já falei, eram vistas como patológicas tanto pela academia quanto também pela mídia mainstream, tá? Tinha vários... às vezes você tinha artigos de jornais, né? Principalmente jornais que tinham bastante repercussão, como New York Times, coisas assim, falando, né, mal de fã e tal. Mas determinados fãs, né? Não todos os fãs, né? Fãs de esporte, ninguém fala nada. Enfim. E aí você tem a segunda geração. O pessoal da segunda geração, ela vai se mover, tá? Dessa ideia. O pessoal da segunda geração é ali no meados da década de 90, da pega tipo 96, 97 e vai pra 2000, tá? Inícios de 2000. E aí ele vai sair desse paradigma de resistência. Ele vai voltar pelos estudos sociológicos de Pierre Bourdieu. Não sei se vocês têm noção de Pierre Bourdieu, mas é uma ideia mais ou menos assim. Ele é um funcionalista, né? Ele é de funcionalismo. O funcionalismo tem sempre... As teorias funcionalistas, elas têm sempre essa pegada de... Queremos entender por que pessoas fazem o que fazem. E aí, no caso, quando você aplica isso no fandom, vocês querem entender por que fãs fazem o que eles fazem, tá? E aí, com isso, você
pegou... Quando eles param para analisar o fandom, eles param de ver como se fosse isso de resistência à cultura mainstream. E aí passam a perceber que, na verdade, o fandom em si é um reprodutor dessas hierarquias sociais e culturais, né? Então sai daquele... Você não vê mais com um par de óculos cor-de-rosa, que tudo fofinho em relação ao fandom. Não é bem assim, né? E essa geração, ela estava muito mais preocupada em desconstruir o que foi construído na primeira geração do que qualquer outra coisa. Deixou vários assuntos assim um pouco de lado, digamos assim, tá? E aí como eu estava falando, as pesquisas dessa onda, eles também vão ser muito estruturados com a noção de hábitos, tá? O hábitos, só para vocês terem um pouquinho de ideia do que significa isso, é mais ou menos a ideia de que todo mundo nasce num determinado local social, e aí nesse local você é ensinado desde pequena como se comportar, o que você deve gostar, né? Ou você vai ser cercado de coisas que vão moldar quem você vai crescer para ser, tá? E não só assim, não só o seu lugar de nascimento e coisas assim. O quanto você vai crescendo, as pessoas com que você vai se relacionando, você também vai absorvendo coisas ao longo da sua vida. Então, os seus gostos dizem muito sobre a sua trajetória de vida e a sua percepção, tá? Não é algo ao vácuo. Eu gosto porque eu gosto. Não, você gosta porque tem razões ali, né, que não são conscientes, são inconscientes, mas elas existem, tá? E todas as pessoas têm. Cada uma tem um hábito diferente, tá? Ninguém tem o mesmo hábito que o outro, mesmo que seja da mesma classe social, da mesma etnia, mesma sexualidade, tá? Cada pessoa tem um, tá? Mas várias pessoas compartilham de coisas semelhantes, e a questão do fã é exatamente isso. As coisas semelhantes que uma pessoa compartilha. Então, às vezes, se você olhar um fandom, ele vai ter um determinado perfil, né, de pessoas, do que você espera encontrar no fandom, né? Vai diferenciando. Exatamente por isso, tá muito ligado a essa questão do gosto e tal. Então, a forma de você olhar o fã nesse momento é como reflexo e manifestação adicional do capital social, cultural e econômico. Essas noções de capital, essa noção de capital dentro de Pierre Bourdieu, todos os bens materiais e imateriais, né? Imateriais são aqueles que são tipo conceitos e coisas assim, tipo conhecimento. Conhecimento é um bem imaterial, né? Assim, muito... Não é exatamente isso, mas é essa noção, esses saberes, tá? Só pra vocês entenderem. Então, quando você fala que tem capital, tem certos fandoms que chegam a ter um arquétipo de fãs, com certeza, né? Então... Oi, Ana, pode falar. Sobre isso dos arquétipos, é interessante que isso muda, inclusive, com o tempo. Tipo, se é um conteúdo, uma mídia que já existe há bastante tempo e tem uma base de fãs assim bem consolidada e que realmente vai seguindo ao longo dos anos, vai mudando o perfil ali daquele fandom conforme esse fandom vai envelhecendo. É muito interessante observar isso também. Sim, totalmente verdade. Já existem pesquisas agora, tá? Que fala sobre... que estão tentando pesquisar pessoas que são fãs ao longo da vida. Tipo, começa muito cedo. Eu daria um ótimo objeto de estudo, porque eu comecei com 14 anos. Olha, como ela foi uma exo ela? Tipo assim, eu entrei no fandom de EXO em 2019. Já tô aí 4 anos. Isso daí eu sei. Ó, tipo, todo mundo se encontrando aqui. Fã de EXO-L, eu faço... Momento, né, pra gente fazer a merchan. Eu tô fazendo eventos pra conhecer pessoas. Faço, velho. Pra conhecer pessoas do EXO. Se quiser, me manda mensagem que eu passo o grupo pra vocês. Enfim, voltando.
E aí, o que eu tava falando? Falando do capital social e cultural. E aí, como vocês estavam falando mesmo do arquétipo, todo mundo tem arquétipo. Eu acho que se a gente for pensar fandoms que tem arquétipos, eu acho que os mais... O que mais tem, por exemplo, Star Trek tem um arquétipo, apesar que tá mudando sempre quanto tempo, porque cada década você tem uma representação diferente de Star Trek. Fandom de K-pop é muito interessante, porque você começa com uma determinada... com uma determinado perfil, e aí quando é grupo, o pessoal continua por muitos anos. Então você vê ali uma diferenciada de um pro outro, né? Principalmente quando o grupo vai saindo daquele momento que tá no pico e vai naquele mais estável. Então fica bem interessante de pensar. E tem gente que tá estudando isso, tá? Esses fãs ao longo do tempo. Depois eu mostro quem tá trabalhando com isso. E aí a gente tem a terceira geração, que aí é dos meados de 2000 até hoje, né? Que é o que eles falam. Que, na verdade, eles saem daquele momento de que eles não querem construir uma única narrativa, uma narrativa principal para pensar as pesquisas de fãs. Eles vão abrir o campo, sabe? Dependendo de qual disciplina você vem, se você vem, sei lá, de comunicação, mas você pode vir de letras, você pode vir de psicologia, de diversas disciplinas diferentes, porque o campo é multidisciplinar. Então você pode trabalhar com diversas coisas dentro do estudos, principalmente na terceira geração. Ele não vai se apegar a algum paradigma ou alguma coisa assim, né? O que dá pra você explorar um pouco mais, né? De diferentes perspectivas e tal. E aí, por que, por exemplo, eles falam que é onda e não é... que eles apesar de eu ter colocado aqui primeira, segunda e terceira geração, ele fala primeira, segunda e terceira onda. Porque a ideia de, tipo assim, as ondas, elas têm um pico ali de popularidade e aí elas vão decaindo, mas elas permanecem ali, tá? Elas não acabaram. Nenhuma dessas coisas que eu falei tipo, ninguém faz mais sobre o fandom como resistência. Não, faz. Tem algumas adaptações, tem algumas outras perspectivas que aparecem, mas se faz, tá? Nada sumiu, tá? Só deu continuidade de formas diferentes, tá? Então, a questão na terceira geração, ela vai falar bastante de como o fandom e as suas práticas, tá? Fazem parte da vida cotidiana, tá? E a ideia ali do fandom é que a partir dessas práticas você vai ter insights sobre a vida moderna, né? Então o fandom se torna muito mais uma lente para você acessar a noção de modernidade, do que é ser moderno, do que qualquer outra coisa, tá? Porque o falar de fandom é você falar da questão do consumo, quem consome o quê, por que consome, qual é o perfil, né? Então você passa por todas essas questões. E o fã, a figura do fã, ele saiu daquele lado patológico e foi pro lado público-alvo da maior parte das pessoas. Das pessoas, quando eu falo assim, da indústria, né? Você vai ter sempre muito... As coisas não são feitas para você querer um público diversificado. Você vai lá para afetar exatamente um determinado público. Não seria afetar, seria atingir, né? Atingir um determinado público com um determinado perfil e um determinado gosto. E quem vier na onda é lucro. Mas você sempre tem ali um público específico, tá? E também dentro dessa onda, né, da terceira onda, é muito pensado como o fandom ser situado, ter um lugar situado historicamente, né? Não é apesar de você ter situações no passado que tem características de movimentos que fandom faz na atualidade, existem características muito particulares
que faz com que a gente não possa olhar para esses momentos e falar, isso já era fandom, tá? Não é bem assim, não funciona isso. Assim, porque fandom é uma coisa da vida moderna, com uma cara extremamente específica, apesar de ser tão abrangente, né? Então, ela tem um sistema, apesar de a gente não pensar muito nisso, mas ela é um sistema extremamente organizado, apesar de ser muito vasto, né? É isso. Essa é a noção ali da terceira geração que você tem que ter. Você tem que ter esses. Não só esses. Não é necessariamente conhecimentos, mas tipo assim, você ter em mente isso quando você vai falar de fandom, tá? É uma coisa de agora, tá? Enfim. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso? Pode falar, Sônia. Agora é real. Vocês estão me ouvindo? Então, é mais um comentário, não sei se é uma questão, mas você falando, me surgiu muito uma questão de um marketing digital também, quando você falou em público-alvo, assim. E tem a pesquisa, né, Retratos da Leitura, e aí tem muitas coisas que você foi falando de pensar um público-alvo, perfil de consumo, que entraram muito na pesquisa recente, né, dos anos de 2019, assim. Então, não sei sei lá, se olhar as pesquisas anteriores, por exemplo, não tinham nem recortes de gênero, sabe? Gênero não, de raça, por exemplo. Então, ainda que seja uma coisa diferente, né, leitura para fandom, não deixa, na verdade, não é tão diferente assim, né? Não é nem um pouco diferente, porque a leitura está dentro do fandom. Sim. Entendeu? Enfim. Mas a questão do marketing digital vem muito. Eu falo um pouco disso na palestra que eu dei. Eu até trago exemplos da própria Netflix com Bridgerton. Que a parte deles do marketing digital é duas partes geniais, porque eles pegam a conta oficial deles e usam, seja lá quem esteja fazendo os posts, né, os tweets, e usa a linguagem de fã. E é aquela forma, eles se apropriarem ali da linguagem da fã, que faz com que os fãs conectem mais ainda com a empresa. Sim. Entendeu? Então o marketing digital tem absolutamente a ver com tudo que a gente está falando aqui. Obrigada. Nada. Sendo a prática de leitura escrita de fanfic. Ai, que legal! Depois me manda esse estudo. Isso é bem legal, deles já começarem a colocar. Sim. Isso é bom saber pra colocar no projeto de mestrado. Eu acho que também, assim, a minha... Não gosto muito de ser a pessoa, a minha pesquisa foi sobre isso, mas... e aí, eu acho que tem também no negócio lá que fala sobre consumo de livros, vendagem de livros, também tem uns gráficos sobre quais livros especificamente são vendidos, enfim. E aí livros de ficção, no caso, ou entram também dentro os de fanfic, uma coisa assim. Gente, sensacional. Depois me passe esse estudo, porque isso é ótimo. É ótimo mesmo. Aí, só pra vocês terem uma ideia... Meu Deus, 50 tons de cinza, não vamos comentar. Ai, gente, tanto livro, tanta fic pra virar livro. E aí eles me botam 50 tons de cinza. Enfim, fazer o quê? Aí, os temas explorados, eu trouxe assim uma listinha de temas explorados pelo campo de estudo de fãs, só pra vocês terem uma ideia. Tem a questão da estigmatização dos fãs, taxonomias ou tipologias do fandom. A questão de taxonomia ou tipologia é tipo você realmente tentar classificar fandom com determinados tipos, né? Por exemplo, uma coisa que é muito discutida, não é muito discutida, mas tipo assim, é uma coisa que
as pessoas ainda não chegaram a discutir, mas eu não sei se vocês já viram a teoria, a noção de fandom, creative fandom, como é que traduz isso? Curatorial? Seria esse? Não lembro. Peraí. A gente vai pesquisar. Seria... É isso mesmo, curatorial. Fandom curatorial. Deixa eu salvar aqui que vocês me mandaram. Fandom curatorial, que é a noção do fandom... das práticas de fãs que estão ligadas a armazenamento de informação, sabe? Tipo wikis, e aí esse tipo de fandom que só armazena informação, coleciona e amontoa coisas, né? Ele é visto como um fandom com tendências masculinas, né? Um fandom masculino, digamos assim. Principalmente que quando você vê aquelas questões de fandom feminino e fandom masculino, você vê que os homens, principalmente quando você vê ali homens envolvidos, você tem aquela questão de tipo, quem sabe mais informação do que eu, né? Aí tem essas competições de quem sabe mais trivia sobre, sei lá, Star Wars, Star Trek, seja lá mais o que for, tá? E aí com essa noção aí do curatorial, você tem uma espécie de tipologia, que é versus a ideia do fandom transformativo, que é a questão do fandom que pega a questão de alguma coisa e faz uma outra coisa com ela, né? Aí temos fanfic, fanart, etc, etc. E aí tem uma discussão sobre isso, se é válido ou não, se é muito restritivo ou não esse tipo de classificação, né? Não sei se vocês tinham noção dessa história, mas tem essa discussão. Pode falar, Ana. Nath, desculpa, que eu não entendi. Tu é fandom curatorial? Tu pode digitar no chat rapidinho? Posso? CURATO. É de curadoria mesmo. Ah, de curadoria. Ah, entendi. Curatorial. Entendi agora. É que quando tu tava falando, eu achava que era coisa de collector, não sei por quê, de coleção. Não, tem a ver, porque aí o fandom curatorial, ele vai cultivar ali as informações, né, tipo o canon e tal, como também vai ser o colecionador, porque ele vai ter os quadrinhos todos os quadrinhos daquele herói, vai ser as fãs de K-pop que colecionam photocard, né, eu mesma. Você tem pessoas que... Isso, tipo as revistas que a gente coleciona, isso. Também tem álbum, tem a galera que agora que tá voltando a colecionar vinil, né? Tipo, Taylor Swift vendeu não sei quantas cópias de vinis. Ele entrou aí no Guinness Book por ter vendido uma porção de cópia com o novo álbum dela, né? E a gente tá falando de vinil agora, né? Pode falar, Ana. E é interessante isso aí do vinil, porque é a retomada de uma tecnologia que é relativamente antiga, mas ela está sendo, como eu posso dizer, remodelada. Estão produzindo mais tocadores, né, de disco de vinil, justamente, acredito em grande parte por causa dessa movimentação. E também um pouco de nostalgia, né? Vamos pensar. Eu acho que rola um pouco de nostalgia, sim. de recuperação. E também, assim, vinil, o som é melhor. Não sei se vocês já pararam pra ouvir, mas o som do vinil é um pouco melhor. Opa, tô adorando todos os links que vocês estão me mandando. Vou copiar tudo e vou colocar lá pra gente ver. Que isso que é bom, gente. Compartilhe. Conhecimento. Aí você tem também os prazeres de fandom, marginalização dos estudos sobre fãs na academia, a comoditização de preferências dos fãs.
tá? E assim por diante. Então, você tem todos esses temas que vão ser cada vez mais abordados nessa terceira onda, tá? Aí, nós vamos agora para as obras fundamentais. Aí eu fui um pouco mesmo em questão de... Como se chama? Linha temporal, tá? O primeiro trabalho, assim, sobre fandom que a gente tem notícia, tirando aquele lá de 75 que eu falei pra vocês, de Star Trek, é esse artigo que tá no livro Magic Mama... Não é artigo não, ele é capítulo. Magic Mamas, Trembling Sisters, Puritans and Perverts, da Joanna Russ. E esse livro, e esse capítulo que se chama Pornography by Women for Women with Love. Esse texto, ele vai falar sobre o quê? O amado pelos pesquisadores, Slash. Qualquer Slash? Não, claro que não. Vai ser Spock e Kirk, né? Agora vai ter um momento que todo mundo vai ser assim, ad eterno a Spock e Kirk. Não culpo, ótimo casal, melhor pra ter começado o fandom, adoro. Então, assim, ela vai falar sobre a questão de Slash, tá? E aí, ela primeiro vai defender a ideia de que Slash é a única pornografia não comercial que é produzida especificamente por mulheres para mulheres, tá? E aí ela faz um comentário sobre como o Slash também é uma face... funciona, né, como uma fantasia sexual e isso dá um empoderamento à mulher, tá? Ainda mais quando você tá pensando que é dentro de uma comunidade de mulheres, né? As pessoas que fazem são escritoras, são editoras e leitoras, né? Você tem ali tudo realizado por mulheres, você não tem muita intervenção masculina, né? Principalmente ali no início, quando... a gente tá falando aqui, gente, não estamos falando da digital, a gente tá falando do 85, não tem internet, tá? A gente tá falando daquele grupo específico lá dos fanzine, que a gente tinha falado lá na última aula. Então é uma coisa assim bem menor, tá? E aí, uma das questões que ela fala é como elas discutem como a escrita de histórias de Kirk e Spock, elas vão criar um espaço que é da fantasia sexual, mas mesmo que ainda não consiga ali ela escapar da ideologia patriarcal, ela faz com que essa escrita as mulheres possam viver um romance de iguais, seria isso, tá? E além disso, você tem ali a questão da sexualidade explícita, que geralmente desaparece quando você chega num determinado ponto da cena. Num determinado ponto da cena, daquele fade to black, acabou. Fanfic, não. Você tem ali o sexo explícito, né? E aí, uma coisa que ela fala, que o Slash, ele acaba tendo a semelhança com o gênero do romance, porque ele oferece ali uma gratificação emocional às leitoras, né, e escritoras também, mas sem perder também o que sexual, né, o que é importante, porque a gente pra pensar, a gente tá falando da década de 80, o movimento feminista não avançou muito, já avançou bastante, né, mas não tanto quanto a gente queria, né? Até hoje, a gente não... Olha que pé que a gente tá. Enfim. Mas, assim, ainda tava muito de questão de lutas, né? Do lugar da mulher ali. Então, você tem essa questão de que o Slash, ele acaba se tornando um campo em que a mulher pode explorar sexualmente, se explorar sexualmente, né? Os seus desejos, tá? E esse texto aqui, o que eu vou deixar disponível, ele faz parte de uma coletânea chamada The Fanfiction Studies Reader, que é organizado pela Hellickson e Buzz. Eu nunca lembro os primeiros nomes dela, gente.
tá? Então, assim, só vamos falar o último nome. E essa coletânea, ela serve, ela tem um recorte para tentar colocar os textos e o conteúdo mais importante para os estudos de fãs e de fanfiction, tá? Então, esse texto está introduzido nesse reader, tá? Nessa coletânea. Foi o único, na verdade, que eu consegui, que eu acho que eu não consegui baixar o livro. Eu vou tentar depois ver se eu consegui ou não, mas enfim. E aí, o interessante é um comentário que a Hellickson e a Buzz fazem. Esse livro é de 2014, tá? Essa coletânea. Coletânea de 2014, o texto é de 85. Que ela fala que a explicação da Rose... Elas falam que a explicação da Rose sobre como as mulheres olham pro Spock ou pro personagem do Kirk, se identificam e projetam o que elas querem para si neles, é uma visão um pouco limitada, né? Especialmente porque a Joanna Russ, ela era uma lésbica assumida. Então, elas falam assim que, apesar dela ter falado sobre a questão da exploração do desejo e tal, dela reconhecer o desejo e da igualdade, ela ainda tá muito presa numa estrutura heteronormativa, mesmo que ela mesma fosse lésbica, né? Então e eu achei esse comentário delas que fazem sentido, assim, dentro do contexto. Principalmente que a partir de agora vocês vão ver que essa história do slash vai ficar rodando o tempo inteiro, tá? Quando a gente chegar na fanfiction, a gente ainda falta umas 3 aulas pra gente falar realmente da história da fanfiction. Vocês vão ver como o slash é a coisa mais discutida, tá? Mas assim, a questão a importância desse texto, ele é por conta de ser uma discussão, né? Ser uma das primeiras discussões que existem sobre a questão do prazer feminino, né? Mesmo que seja através de um casal gay, né? E aí, que aí você, na verdade, que ela aborda o slash, né, como uma forma de reescrever ou reconfigurar as necessidades culturais, tá? E aí, essa necessidade, essa reconfiguração, essa reescrita, ela vai, obviamente, contra a cultura convencional. Então, esse é um texto, por exemplo, que se alinha muito à primeira geração, né? Que é a geração de resistência, foi andando como resistência, tá? Aí, até botei uma sinopse bonitinha aí, gente. Vocês não reparem que eu esqueci de colocar as sinopses dos outros textos. Aí, quando acabar a aula, eu vou colocar a sinopse, assim, um pouquinho de cada um, tá? Porque eu totalmente esqueci de colocar. Enfim, acontece. Aí temos o segundo texto, que é Romantic Myth, Transcendence and Star Trek Zenith. Novamente, um outro texto. Esse é um artigo, tá? Ele vai estar dentro também do Fanfiction Studies Reader, mas ele faz parte originalmente desse livro aí chamado Erotic Universe, Sexuality, Fantastic Literature, tá? Inicialmente ele foi publicado nesse livro, mas o que a gente vai ter a versão é o livro do Fanfiction Studies Reader, tá? E esse livro aí, que é Mito Romântico, Transcendência e Star Trek Zenith, ele vai lidar novamente, né? Mais uma vez, sobre... tem um ano de diferença, né? 85 foi o da Russ e o da Lamb com a Vith em 86. E aí... Aí a gente precisa dar, assim, uma leve explicação aqui de uma coisa. Porque ela vai falar... As autoras vão falar como o slash ele vai retratar um amor romântico transcendente. Transcendente, é isso mesmo, tá certo. De uma forma que o amor heterossexual não consegue, né? Porque a ideia do amor heterossexual, ele não é um amor de iguais, né? Eles não vão ter o mesmo nível de poder. E aí, num amor de 2 homens, historicamente, teria, tá? E aí, essa questão do transcendente, eu não lembro, será que eu tô
Será que eu tô... Ah, tá, não. É isso mesmo. Pensei que eu tinha confundido com outro texto. Ai, gente, 500 textos falando de Slash do Kirk Spock, eu tinha que enrolar alguma coisa pra saber se era o mesmo ou não. Né? E aí, ela vai falar como... ela argumenta, na verdade, que, tipo assim, como a mulher, tanto na realidade quanto na ficção, ela não consegue viver uma representação de igualdade, né, num relacionamento romântico, elas vão e recorrem ao Slash, né? E esses homens que a gente tá pensando, e a gente tá pensando aqui Kirk Spock, por exemplo, você vão ter características estereotipadas que se enquadram ali no feminino e masculino, tá? Que aí, essas características que estão assim compartilhadas, ela vai fazer com que as mulheres se identifiquem ou com um ou com o outro, ou até com ambos, tá? Então, e aí a própria, eu acho que a própria Lamb fala como ela se divide, que você tem características femininas tanto no Kirk quanto no Spock. Eu não sei se vocês têm qual nível de conhecimento que vocês têm de Star Trek, tá? Mas, por exemplo, o Kirk, ele tem características que podem ser tipicamente femininas, como ele é um homem sensível, ele é um homem que se deixa levar pelas emoções, né? Ele é um homem... ele não é um homem agressivo, né? Ele não é um homem naturalmente agressivo. E aí ele tem características masculinas, que no caso ele é o líder, né? Ele é o cara assertivo quando tem que ser, né? Então ele já tem ali. Então você tem ali um misto. E aí esse misto aí que elas vão falar é que dá características andrógenas, né? Eu falei só do Kirk, não falei do Spock. O Spock, em relação a ele fisicamente dele, ele é mais alto que o Kirk, né? Ele tem uma postura séria, né? Ele qual seria outros? Eu não lembro qual foram os outros que elas comentaram. Mas você tem isso, dessa diferença de você ter dois... e quando, por exemplo, quando o Spock, por exemplo, fica debilitado... Não debilitado, mas tipo assim, ele pode ser o racional, mas quando ele perde a cabeça... também é uma coisa que pode ser ligada à questão do feminino, assim, né? Pensando muito no estereótipo, né? Óbvio. Bom, enfim. E aí, nesse texto também, elas vão falar que por eles terem essas características, né? E a amizade deles ser classificadas como íntimas, ele tem essa característica andrógena, então ela é muito fácil de projeção da mulher, das mulheres neles, principalmente das mulheres heterossexuais, tá? Uma questão que elas falam realmente por conta da história do amor transcendental, ele vai passar por uma questão do que acontece na série, tá? Na verdade, ela não acontece literalmente na série. Você tem um filme, que é o The Motion Picture. Esse filme, ele tem um livro, né? Com a história do filme. Foi escrito pelo próprio criador de Star Trek, né? E aí ele escreve que ele escreve o Spock falando que o Kirk a palavra que é uma criação, obviamente, né? Que é a língua do Spock, que é os Vulcans. E aí ele fala que ele é eu não sei falar isso, quem sabe, é muito difícil de falar, gente, mas seria mais ou menos assim, Tyler. Eu vou escrever pra vocês. E aí, o que inferno é isso? Na língua dos Vulcans, significa 3 palavras ao mesmo tempo. Irmão, amigo e amante. Né? E aí, esse é dado como um vínculo muito, muito raro e extremamente reverenciado entre os Vulcans, porque ele é uma coisa de alma mesmo, tá? Realmente, tipo, meant to be, sabe?
Spock do Kirk é tão forte que o Spock tá do outro lado do universo e consegue escutar o Kirk chamando por ele. Então dá pra você entender qual o nível de conexão dos dois, tá? Isso é Cameron, né? Ali nesse momento. Então, assim, Kirk Spock é um problema, porque o autor, o escritor, quando fez o Kirk Spock, ele dava várias coisas assim dentro do universo que você realmente poderia falar. Então, ele tá usando muito subliminarmente, mas Spock e Kirk é canon, sabe? Tipo, eles têm, por exemplo, a questão de que os Vulcans por serem telepatas, eles se beijam tocando os dedos ou a mão. E aí você tem cenas do Spock dando de mãos dadas com o Kirk, e aí você fica tudo bem. Enfim, né? É isso. Então por isso que todo mundo é muito apaixonado por Spock e Kirk, né? Tem muito pano pra manga, né? Enfim. Então, assim, com essa questão do amor transcendental, ela vem muito realmente disso. Desse amor de almas que é retratado pelos próprios criadores, pelo próprio criador da série, né? Então vocês dão pra ver que o negócio é meio, né? Vai mais ou menos por ali, tá? E assim, elas também elas vão também falar que elas vão reforçar o que na verdade a Rose falou, né? Que é a noção de subversão em relação às mulheres, que elas vão trabalhar contra o patriarcado utilizando o slash, tá? E aí você tem esses dois primeiros trabalhos, ambos sobre o mesmo tema e o mesmo casal, tá? Assim, compreensível, tá? Porque Spock e Kirk era o que tu tinha mais na época. Aí você vai ter o texto do John Fiske, de 92, né? 92 foi o ano de Fan Studies. De estudos de fãs, só. Desculpa. O próprio Jenkins vai fazer uma introdução num livro dele, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, falando de todos os trabalhos que estavam sendo produzidos, todas as pesquisas que estavam sendo produzidas ali mais ou menos em 92, quando ele escreveu Textual Poachers. E você vê que é uma porção de trabalho. Tinha uns 10 ou 15 trabalhos. Tem alguns trabalhos que, assim, não chegaram a ser popularizados, mas que ele colocou lá. Eu fiquei, gente, tinha muito. Então era, tipo, um momento pra isso acontecer. Enfim, esse daqui, o Cultural Economy of Fandom, ele... é esse? Ah, tá, eu botei errado. Na verdade era esse aqui primeiro, porque ele é de 91. Vamos primeiro nesse aqui, depois a gente volta. Desculpa, gente, depois eu corrijo. Esse é o de 91. O Femini, ele é novamente sobre Spock e Kirk, gente. Eles não cansam de falar sobre Spock e Kirk. Então, assim, eu não vou repassar o que elas falaram. A diferença desse texto para os outros é porque ela vai ter ali um estudo psicoanalítico, tá? As outras, elas estudaram ali com o feminismo, teve um negócio, a Constance, tanto a Rose quanto a Lamb e a Vith usaram do feminismo mesmo, mas é uma coisa voltada mais para estudos culturais, enquanto a Penley foi lá fazer uma psicanálise, tá? Aí ela usou muito dos próprios argumentos da Lamb e da Vith, que eu já mencionei, tá? A única coisa, assim, que ela... que também é baseado no que as outras falaram, mas ela deixa, assim, bem explícito, é que o slash em si é uma reformulação dos gêneros de romance e pornografia das mulheres, tá? Que as mulheres reformulam, reconfiguram esses gêneros através do slash, tá? Aí voltando pro Cultural Economy of Fandom. Aí foi o ano também do... porque esse é um artigo do livro The Adoring Audience, Fan Culture e Popular Media. A Joana, na última aula, até comentou desse livro. Ele é uma coletânea também, tem vários capítulos importantes. Mas os dois mais importantes seriam The Cultural Economy of Fandom, que é do John Fiske, e o próximo, que é
sobre Fenose Pathology, o feno como doença. Aí, esse daí do Fisk, ele vai ser baseado no conceito do Pierre Bourdieu de capital cultural, tá? Que é uma expressão, que é a ideia de que, assim, a cultura de fã, né? Ele meio que cria uma economia cultural paralela da mainstream, né? Uma cultura à parte, né? E essa economia cultural, ela vai envolver a apropriação de produtos da economia cultural ampla, né? Que é a mainstream, como eu falei. E, ao mesmo tempo que ela se apropria, ela vai proporcionar os seus próprios produtos a partir daquilo, tá? E aí você vai ter, obviamente, ali a remixagem e a reescrita dos textos originais, né? O material original, tá? Ele vai falar que com essa atitude tal, com essa economia paralela, economia cultural paralela, você vai ter 3 tipos ali de fãs que fazem isso, tá? Entendendo realmente o fandom como um sistema ali um sistema cultural, não, um sistema econômico, digamos assim, econômico, tá, gente? Mas a ideia de, tipo assim, em vez de você ter uma moeda, você vai ter ali a produtividade, tá? É mais ou menos isso, tá, gente? Só tô tentando fazer o mais fácil possível de se entender o que eu tô querendo dizer. Mas é essa ideia ali, que você vai ter, tipo, meio que 3 tipos de produtividade, tá? Que você tem a primeira, que ele fala que é a produtividade semiótica, porque ela vai envolver a leitura e compreensão de um texto. Isso não é algo específico de algum fandom, né? Isso pode ser qualquer fandom, tá? Você tem a segunda produtividade, que é onde você vai pegar as ideias que estão envolvidas ali naquela leitura semiótica e você vai transformar em um diálogo, né, que ele chama de produtividade enunciativa, que é a conversa entre fãs, né, o que a gente faz. Novamente, pensando, em 92 estamos falando de convenções, não é um amiguinho da internet. Convenções, eventos, tá? E aí ele fala que um dos problemas disso é que você se torna limitado, porque você não tem ali aquele... Você é... Opa! Ué? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Do nada, meu computador... caiu o negócio aqui. Enfim, deixa eu colocar aqui de novo. Peraí, eu acho que eu tô com o Neptune. Deixa eu colocar aqui de novo, gente. Compartilha. Vamos ver se foi. Foi. Qual foi as últimas coisas que vocês viram, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que tava nesse mesmo, Nath. Se não era nesse, era aquele da capa rosa. Isso, Tá. era esse aí mesmo. Foi, tá. Então tá bom. Então, a última coisa que eu falei, que eu não sei se vocês ouviram, era a questão da conversa entre fãs. Vocês ouviram essa parte? Que você tá pensando ali no pessoal conversando ali em evento, convenção. Vocês ouviram isso? Sim. Sim. Tá, então não perdeu nada. Só o negócio que deu pau aqui, não sei porquê. Enfim. E aí, o último tipo de produtividade que ele vai falar é o textual, que é realmente onde você
eles produzem seus próprios textos, né? A partir de uma complexa rede de interação, tá? Tanto dos textos originais, né? Quanto com a questão da criatividade da pessoa, tá? Então é mais ou menos isso que lida esse texto, tá? O Fandom as Pathology, né? The Consequences of Characterization. Esse daqui é da Julie Jansson, é de 92, da mesma coletânea, e ele vai falar sobre a questão da caracterização acadêmica dos fãs como o outro, tá? E aí, o que seria essa classificação do outro? É aquele do outro ou estranho, o problemático, né? É aquela questão do o que é diferente, tá? E aí, obviamente, ela vai falar da representação classista e elitista do fã, tá? Principalmente, assim, quando você vai comparar com a figura do aficionado, que é o que é como eles chamam as pessoas que gostam de coisas da alta cultura. A gente vai chegar ali rapidinho. Bom, o que a Jensen fala? Ela vai falar que a representação acadêmica do fandom até aquela época, ela tá ali enraizada numa crítica da vida moderna, tá? E aí ele vai ser visto sobre a lente de que tá tendo uma decadência social da sociedade, né? E isso é muito aparente pela questão da cultura popular e a cultura de massa, né? Pensa aí, 92, tu já tá explodindo aí com o início de internet já, ali 92, 93, tu já tá começando ali com pontos da internet, né? Então, cultura de massa já é algo vasto, tá? Então, os fãs, eles vão ser vistos como uma figura fraca, sabe? Sem autoestima, sem amigos, né? Sem alianças sociais, que como é que ele fala, tá? E então ele vai... O pessoal da academia dessa época, ele vai ver ali o fandom como o símbolo ali do declínio da questão social, digamos assim, tá? E também como o poder crescente dali da mídia de massa, né? Da cultura de massa, tá? Ou seja, eles não vão observar o fandom como comunidades da atualidade, né? Que estão servindo ali para ser uma fonte de união, né? Compartilhando algo que as pessoas gostam, né? Que causa prazer e alegria, né? Para aquela população. População não, para aquela comunidade, né? Eles vão ver com outros olhos, né? E aí eles vão falar muito... ela dá, assim, aqueles casos extremos, né? Que eu até retomei no outro momento, que foi, por exemplo, aquele fã que matou o John Lennon, né? Que aí é o tal do fã extremista, né? Extremamente emocional, né? E aí o fã, ele fica naquele lugar ali que tem problemas psicológicos, que é descompensado, alguma coisa assim. E aí você vai ter a figura do aficionado, né? O aficionado, ele é racional e intelectual, tá? O que seria... qual é a diferença do aficionado pro fã, né? A Jensen vai falar que são dois fatores: os modos de encenação e os objetos de desejo, tá? Por quê? O aficionado, os modos de encenação, eles vão ser coisas que são consideradas intelectualmente superiores, digamos assim. Sei lá, um artigo de uma crítica, né?
um evento, alguma coisa assim, que é algo um pouco mais rebuscado, digamos assim, tá? E os objetos de desejo são aquilo da alta cultura, né? Pensa que é considerado alta literatura, sei lá, Shakespeare. Não sei se Shakespeare exatamente poderíamos dizer que é alta cultura, né? Mas porque é tão popular, né? Eu não sei se eu chamaria de alta cultura, mas coisa, sei lá, aqueles escritores russos, né? Aquela coisa, enfim, bem chata, né? Vamos falar aqueles textos enormes, com linguagem difícil pra mostrar que tem vocabulário, enfim. Então, esses aí seriam os aficionados e eles têm, e a Jensen vai falar que eles têm, né, na verdade, o mesmo tipo de atitudes, só que por serem objetos que são classificados de forma, numa hierarquia cultural de formas diferentes, o fã leva a má fama e o aficionado ele vai ser a pessoa bem educada e culta, tá? Mas eles têm mais ou menos as mesmas formas de agir, assim, são bem similares, não tem muita coisa diferente, tá? E assim, o que realmente é a veia do texto, pra ela falar de como o fandom acaba sendo uma vítima de estereótipos de classe e status da academia. É isso, né? É isso que ela desconstrói aí nesse texto. Não existe a patologia do fandom. É simplesmente as outras pessoas sendo classistas e elitistas. E é isso. Aí você tem It's Always 1895, Sherlock Holmes in Cyberspace. Esse daí, ele é parte de um artigo chamado de um livro chamado Trash Aesthetics, Popular Culture and Its Audience. Nunca vi esse livro na minha vida. Esse texto também vai estar lá por conta do Fanfiction Readers, tá? Do Fanfiction Studies Readers, da Hellickson and Buzz. O que acontece nesse daí? Esse texto aí, ele vai ser extremamente interessante porque ele vai falar das mudanças da cultura de fanzine e convenções para a internet, tá? Então, na verdade, ele vai ter uma função histórica, esse texto, né? Ela vai descrever os estágios iniciais da internet e quais aspectos do fandom e de fanfic mudaram e quais foram que permaneceram mesmos ou mudaram menos, digamos assim, né? Então, assim, enquanto você vai ter ali o Jenkins, a Bacon Smith, a Penley, né, trabalhando muito com aquela galera, e as outras também, né, a Lamb e a Vith com a Russ, elas estão falando ali da cultura de zine, né, do fanzine, de convenção e tal. Já a Pearson é que faz essa mudança, porque o texto dela é de 97, né, lá nos Estados Unidos você já vai ter ali bastante pessoas com internet já, em 97. Aqui no Brasil já demorou um pouco mais, né, pra internet se popularizar, foi mais ali no início dos anos 2000, para se tornar acessível para maior parte da população. Então, assim, da população, assim, quando a gente pensa classe média, né, não a população por inteiro. Então, assim, esse texto aí é para você ver como era o estado do fandom online em 97, tá? Aí você tem o livro do Nicholas Abercrombie e Brian Longhurst, que é Audience, A Sociological Theory of Performance and Imagination. Esse texto aí, ele vai falar... na verdade, ele é um capítulo do livro. Ele também tá no Fanfiction Readers. E aí, esse livro aí, esse capítulo Fãs e Entusiastas, é que ele vai oferecer um modelo de
para você entender público, né? Que ele vai descrever a questão de ser fã como um contínuo, tá? É um contínuo de intensidade, identidade e produtividade, né? Ele vai separar tipo em 3 grupos: fãs, cultistas e entusiastas, tá? E aí você vai ter, por exemplo, eles tentam oferecer esse modelo, tá? Tem gente que adota e tal, mas não foi uma coisa que ficou nos estudos de fãs, tá? O pessoal conhece, mas não foi uma coisa que foi adotada, tá? Mas o que é interessante é que ele vai falar de que você vai ter que ser fã de alguma coisa, né? De você só ser uma pessoa considerada uma pessoa que assiste algo normalmente. É ruim de falar normalmente. Mas assim, você só vê aquilo ali, acabou e tá bom. Pra uma pessoa que é um fã, que é alguma coisa que vai fazer algo a mais ali do que só sentar e assistir, você vai estar nesse contínuo, tá? Então você tem que considerar diversas coisas para você localizar ali nesse modelo que o Nicholas e o Brian botaram, tá? Isso aí é de 98, esse livro, tá? Então, ele é interessante para você pensar nisso. Aí ele vai falar que você vai começar como o contínuo de passivo, que é aquele que só assiste, vai pro ativo, né? E aí você vai ter sempre 2 extremos: meros consumidores, né, que é nesse extremo aqui, né, que fica ali junto com o passivo, e os petty produtores. Por que eu falei petty? Só para vocês saber o que eu tô falando. Petty. Então, eu não sei se eu não li realmente esse texto, sim, né, pra saber. Eu só dei uma bisoiada. Mas eu não sei se ele chamou de petty produtores, se é porque a questão de petty tem 2 traduções possíveis, né? Uma é a questão de ser pequeno, né? E aí seria a noção de ser realmente pequeno produtor. Ou petty, quando você tem esse adjetivo em inglês, é pra você dizer que aquela pessoa que tá fazendo alguma coisa ali de forma pra provocar alguma coisa assim, tá? Só tá fazendo aquilo ali porque tá provocando, porque quer sacanear o outro, entendeu? Aí eu não sei se essa realmente foi a intenção que eles quiseram passar, tá? E aí eles falam que essa mudança aí pro produtor, que você passa de entusiasta para produtor, que aí eles vão ligar com a questão de você produzir próprias coisas, né? Então, é basicamente isso que funciona essa questão aí dos fãs, entusiastas e tal. Vale a pena você dar uma olhada nesse texto depois, assim, mais pra frente, porque ajudam vocês a se localizar um pouco melhor nessa discussão do que é ser fã. Eu vou falar um pouco desse conceito de fã na próxima aula, então, assim, não fiquem muito preocupados com isso, tá? Mas, só a última coisa, eles vão se afastar, eles vão se aproximar do paradigma de espetáculo e desempenho. O que seria isso? A ideia de que a audiência, né, o público vai fazer parte agora do espetáculo, tá? E por conta dessa aproximação dali entre a audiência e o produtor, né, o produtor real, assim, as coisas começam a ficar meio difusas ali na questão do relacionamento, tá? Então é isso. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu falei pra cacete, mas vamos embora. Ainda tem um pouco. Vamos lá. Agora. Vai, meu filho. Sex Lives of Cult Television Characters. Esse texto, ele já está ali encaixado na segunda onda, né? Ou segunda geração. Que é aquela que vai fazer críticas à primeira geração, né? E esse texto, ele vai se tornar um dos
principais, assim, bases de estudos de slash, né? Novamente, estamos lá de slash, mas dessa vez não é Kirk Spock, tá? Essa vez ela vai trabalhar com um casal de Arquivo X chamado Mulder e Krycek. Não sei se vocês conhecem Arquivo X, né? Tudo uma fã antigo meu, né? Tudo bem. Enfim. E aí ela vai trabalhar com a questão de que o slash ele não é inerentemente ele não é inerentemente uma forma de resistência, tá? Ela vai falar, na verdade, que muitas das vezes elas meio que tem até uma característica ali de você reforçar noções heteronormativas, mesmo que o casal seja assim do mesmo sexo, né? Porque ser heteronormativo não tem nada a ver com casal ser LGBT ou não, né? Mas enfim. E aí, o que acontece? O que ela defende? Que as leituras, ela vai dizer que você tem que parar de olhar como aquela forma inerente, né? Que o texto slash ele é inerentemente subversivo. Não tá pensando mais isso. Ela introduz muito uma noção de que, na verdade, o texto slash ele vai concretizar as implicações, o que a gente chama de leitura queer desses textos televisivos, alguma coisa assim, né? Nos textos canônicos. O que vem a ser isso, leitura queer? Leitura queer é uma coisa, é um conceito, não seria um conceito, seria uma... Não é ferramenta o nome. Seria uma forma de análise, tá? Uma forma de análise de você analisar textos, principalmente da mainstream, né? Que você vai ler sob uma ótica queer, tá? Ele é criado por um teórico chamado Alexander Doty. Depois eu deixo aparece isso num livro dele logo na introdução. Eu trabalhei com esse livro quando eu estava trabalhando com Steve Buck, fanfiction de Steve Buck. E aí, essa questão, a questão do slash para ela é realmente isso de ser apenas uma extensão do próprio canon, tá? Então, o subtexto, o slash concretiza o subtexto. É basicamente isso, assim, em muitas linhas gerais, o trabalho da Jones é isso, tá? Ela tá falando de que o slash vai só trazer à tona o que tá ali no subtexto, tá? E esse subtexto ele é muito comum, principalmente nas séries que a gente chama de cult, né? O que seria a série cult? Não é aquela super... não é necessariamente aquela... Não é cult de tipo bem educado, mas a gente, tipo assim, que tem... Star Trek é uma série cult, Buffy é uma série cult, Arquivo X é uma série cult, Smallville seria uma série cult? Não sei, porque também Smallville era grande pra cacete na época que passava, né? Mas não sei, porque essas que eu falei, elas ainda sobrevivem até hoje. Eu não sei se o fandom de Smallville ainda é ativo, né? Merlin porque o fandom de Merlin ainda está vivo. Não sei se vocês chegaram a participar de fandom de Merlin, mas é uma série de 2008 da BBC. Doctor Who é uma série cult. Então, essas séries assim que a gente fala do cult, né, que é muito de explorações fantásticas, aventuras, vão ter muito casal slash. Muito casal slash, né, se você for parar pra pensar, tá? E é por isso que ela meio que combina ali com a questão do romance. Porque geralmente são homens, né, os principais, né? Tirando assim, sei lá, Arquivo X, que não era. E, obviamente, Xena é uma série cult, mas o principal casal de todo mundo era a Xena com a Gabrielle. Aí você vai ter o Fan Cultures. O Fan Cultures, ele é um livro pesado, porque ele é um livro teórico, tá?
Se você acha que você vai ter a good time lendo isso, você não vai ter, porque ali é só discussão pura de teoria, tá? Mas é um livro fundamental, porque ele vai discutir todas as metodologias e a bagagem teórica que já se passaram pelos estudos de fãs, tá? Então ele é um livro, assim, muito importante para quem vai realmente estudar fãs, tá? Os outros livros, assim, é até legal você ler, porque são até leituras relativamente leves. Fan Culture não é, tá? Não é uma leitura legal, né? No sentido, tipo assim, vamos ler ali pra saber... então, vai ter linguagem complicada, sabe? É bem teórico mesmo, é um texto seco. Mas é um texto muito importante para quem quer estudar, tá? Então, ele vai falar... E aí, ele vai falar sobre essa... Vai fazer essa análise sistemática aí da metodologia e das teorias trabalhadas com fãs, nos estudos de fãs. E aí, ele vai também tentar oferecer uma teoria geral do fandom de mídia, né? Quando a gente fala de fandom de mídia, a gente tá falando de televisão, né? A série, coisas assim, tá? E aí ele vai também ele também vai tentar apresentar algumas soluções dos problemas dos paradigmas que aparecem no estudos de fãs, né? O paradigma Ih, meu Deus, não sei o que da resistência, esqueci. Enfim, os paradigmas que apareceram aí, ele vai falar sobre isso, sobre os problemas que podem aparecer e como você pode resolvê-los, né? Então ele é um livro muito útil realmente quem tá botando a mão na massa, principalmente a galera que vai fazer mestrado, doutorado. Ele é um bom livro, tá? Para você sempre ler, para você ter noção do como foi feito várias pesquisas teóricas, tá? Quais as teorias que você pode utilizar para basear a sua pesquisa. Aí você vai ter o livro Fans, The Mirror of Consumption, do Cornel Sandvoss. O Sandvoss, na verdade, esse livro todo dele é para falar de um argumento de que o fandom é algo muito variado e não dá para você singularizar, falar que todo fã é assim, não dá. Cada fandom é um fandom, cada fã é um fã, entendeu? E você não consegue, nunca dá pra você mostrar uma face só, né? Dizer, isso é fã, acabou. Não é, cada um tem. Os fãs de músicas agem de um determinado jeito, mas também fãs de músicas tem milhares de repartições, porque você tem um fã de rock, você tem um fã de heavy metal, você tem um fã de K-pop, você tem fã de pop, e são todos muito diferentes na forma de agir, tá? Então não dá pra você botar tudo no mesmo local, mesmo que seja a mesma área, né? Tipo, fãs de música. Tá? Então ele vai ressaltar muito isso no tempo, nesse livro dele. E é engraçado que o legal desse livro é que ele vai mostrar vários exemplos de tipos de fãs ao longo do tempo, pra realmente mostrar essa diferença, essa diversidade, tá? E ele também vai focar na experiência e identidade do fã individual. A maior parte dos trabalhos até então, né, isso aí de 2005, foca muito no fandom como comunidade e não foca no fã em si, né? Não tem tantos estudos assim, pelo menos até naquela época, né? Agora melhoraram um pouco em relação a isso. Então ele também fala sobre essa questão, tá? Da identidade do fã individual. Aí nós temos o livro do Fan, Bloggers and Gamers, Exploring Participatory Culture, que é do Henry Jenkins, né? O pai de estudos de fãs. E esse livro aí, ele vai ser uma coletânea de ensaios de uma década inteira dele, tá? E aí ele vai falar sobre o desenvolvimento das culturas participativas, né? Aí no caso ele vai falar de fandom, ele vai falar dos gamers, ele vai falar de bloggers, ele vai falar de todas essas galeras aí, tá? Que são culturas participativas. O que é cultura participativa? É um conceito, né? Eu não sei se foi criado pelo Jenkins,
boa pergunta, mas ele é um conceito de você falar dessas comunidades que tem a participação em alguma coisa. A galera que faz enquete, sei lá, pensa assim, galera que vota no BBB, sabe? Então, aquilo ali é um exemplo de cultura participativa. Porque aí tu tem lá a cultura de assistir o BBB, você discute na internet com o pessoal, e tem tudo isso. Não sei se necessariamente a gente poderia falar que eles são um fandom, né? Mas você tem esse grupo aí de pessoas apaixonadas pelo BBB e ainda não passei não. Assim que eu terminar eu passo. Então, assim, então é um exemplo de cultura participativa. Fandom é uma cultura participativa, tá? Tem pessoas ativamente participando de coisas culturais, né? De eventos e tal. Enfim, a gente vai ver mais esse daí no conceito lá no próximo. Aí, esse livro aí, ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira vai ser Inside Fandom, que aí ele vai falar sobre as culturas de fãs na era pré-digital, né? Então, a gente tá pensando ali em The Textual Poachers. A parte 2, que é Going Digital, ele vai falar sobre as mudanças na cultura popular por conta das tecnologias digitais, tá? E aí a 3, que é Columbine and Beyond, vai falar sobre os debates do impacto da cultura popular sobre adolescentes após os tiroteios em Colorado. Naquela escola que teve, né? Em Columbine, né? E vai falar sobre a violência nos jogos de videogame. Né? E aí os 2 textos mais importantes, mais conhecidos desse livro é o Star Trek Rerun, Reread and Rewritten, Fanwriting as Textual Poaching, que vai ser mais ou menos o resumo de Textual Poachers, mas ele é mais focado em slash, de novo, novamente, Kirk e Spock. Tá, e aí e também vai junto nisso, né, nessa questão de falar do Kirk Spock e o Slash, vai falar também sobre a questão da propriedade literária, né, como as comunidades de fãs trabalham com isso, tá? E aí tem o segundo, que também vai ser sobre Slash, né, que é o Normal Female Interest in Man Bunking, Selections from the Terra Nostra Underground, que é o nome de um fanzine, and Strange Bedfellows, que é outro fanzine. Esse texto é de 98, tá? E aí esse artigo, ele vai falar, meio que faz perguntas e explica coisas sobre Slash, tá? E aí ele vai ser um artigo, por que ele é interessante? Porque ele vai abarcar temas desde a origem do Slash, como a questão da reescrita da masculinidade através do Slash, misoginia, né? Porque muitas das mulheres apagam as figuras femininas, né? Homofobia e identidade gay, o que era o que era um debate muito da época, porque as pessoas escreviam Kirk e Spock, mas não aceitavam que o Kirk e o Spock fossem gays ou bis, tá? Era só aquela ideia de eles gostam de homens só um e o outro, tá? Tinha muito essa coisa naquela época. Hoje em dia isso desapareceu, obviamente. Ainda existe, mas diminuiu muito. Mas antes era um pouco mais comum, né, de se ver isso. E aí também eles falam também da questão da época da AIDS, porque 98, então ainda estava na crise da AIDS e a questão da identidade gay, né? Então você escrever um casal gay que você não admite que é gay, é questão, enfim, todas essas questões aí que muitas das coisas não foi passar. Enfim. Aí você vai ter... Gente, eu coloquei o negócio todo troncho, né? O fanfiction é esse... Ah, não, esse é de 2009, tá certo. Aí você tem o livro Fandom, Identities and Communities in a Mediated World. Você vai ter o 2007 e 2017. Lembra do texto que eu falei que tinha sobre as ondas? É esse livro. Ele tem 2 edições. As edições são um pouco diferentes uma da outra. E ele é um livro muito importante porque ele vai ter uma porrada de texto diferente. E são pessoas, assim, que são... diversos temas, muitos temas mesmo. E ele abrange não só o que a gente já vê desde o início, que é os fãs de série, de TV e livro,
né? Ele vai para outros tipos de fãs que não eram contemplados nos estudos de fãs no geral, né? Tipo, tem fãs de notícia, tem fãs de uma apresentadora americana chamada Martha Stewart, sabe? De fãs de luta livre. Então vai ser uma coisa... eles vão falar também de fãs de autocultura, né? Que seriam os intelectuais, e aí eles vão botar os intelectuais ali no patamar fã mesmo, tá? Então é um livro, assim, que realmente vai fazer a proposta do que eles chamam de terceira onda do estudo de fãs, que é você olhar pro fandom como parte do... Meu Deus, esqueci o nome. Como parte da vida moderna, tá? As questões principais da vida moderna. Então, assim, tá precisando de algum texto, dá uma olhada sempre no fandom, ou na primeira edição, ou na segunda edição, que você vai encontrar alguma coisa muito provavelmente. Mesmo que seja assim, um tiquinho, você vai achar alguma coisa, porque tem muita coisa. Acho que são 26 capítulos, eu acho. Não tenho certeza. Aí você tem o Fanfiction and Fan Communities in the Age of the Internet. Esse daí é quase uma bíblia pra mim. Porque ele trabalha com fanfiction. E aí ele vai ter um primeiro livro, assim, a primeira coletânea que vai lidar mesmo com o fandom da internet, tá? Por isso que tem tanto o nome Age of the Internet. Porque ele vai ser o primeiro mesmo, que vai ser uma coletânea, tá? De ensaios, tá? Que é a mesma coletânea, a mesma autoras, mesmas editoras do Fanfiction Studies que eu falei. Então, aí o que vai acontecer nesse livro? Esse livro vai ser uma tentativa de atualizar os estudos anteriores de fãs, né? Você vai ter capítulos escritos pelo Jenkins, pela Bacon-Smith e a Penley, mas assim com um ponto ali sobre a internet, se eu não me engano, né? Aí você vai ter outros textos que vão falar sobre a forma como que a cultura de fã vai se apresentar na internet, tá? Os artigos mais populares desse livro vai ser Archontic Literature, A Definition, a History and Several Theories of Fanfiction, da Abigail Derecha. Esse texto pra mim é fundamental pra você que quer estudar fanfiction. É um must read, você tem que ler, não tem como você não ler. Ela vai apresentar algumas teorias de fanfiction, né? Vou falar um pouco desse texto quando a gente for trabalhar com fanfiction. É a minha base teórica da minha monografia, tá? O outro texto é Constructions of Fanfiction Characters Through Narrative, da Deborah Kaplan, que aí ela vai falar sobre como as pessoas constroem personagens de fanfiction, né? Pensando assim, a partir do canon, ela vai fazer um texto sobre isso. Ela é uma das poucos textos que tem sobre isso. Não tem... Eu acho que se tiver 5 textos sobre caracterização em fanfic é muito. 5 textos. Tem noção disso? Não tem quase nada. E eu estudo caracterização. Enfim, o inferno. E aí você também tem o Writing Bodies in Space, Media Fanfiction as Theatrical Performance, da Francesca Coppa. Ela vai estudar a fanfiction, mas não como um gênero literário, né? Tipo, como literatura mesmo. Ela vai estudar como teatro, que fanfiction é uma performance. Ela vai defender essa ideia, tá? Aí nós vamos ter o Digital Fandom, New Media Studies, do Paul Booth. Esse daqui, ele não é um livro que eu tive muito contato. Na verdade, eu não li nada dele, assim, tá? A questão dele é que ele vai reexaminar o ambiente da mídia digital, isso de 2010, tá? Ele vai falar que a gente tem... a ideia mais ou menos do livro é, tipo, trazer as mudanças tecnológicas também para os estudos de mídia, que não estava acontecendo na época, né? Tinha muita diferença, né? E aí ele trabalha muito com com o que ele chama de jogos de realidade alternativa. Na verdade, o Paul Booth, ele vem muito do campo de estudo de jogos de videogame, tá?
Então, assim, não é minha praia, então eu não sei nada. Eu só sei que é extremamente importante, principalmente pra a galera que trabalha com games, tá? Ele trabalha com fandom, mas, né, fandom de games na maior parte do tempo. E ele tem essa proposta de você sempre estar se atualizando ali pra você acompanhar as novas tecnologias, tá? Essa é mais ou menos a ideia do trabalho dele. E por último, a gente tem ali o Understanding Fandom, tá? Que é An Introduction to the Study of Media Fan Culture. Esse livro, ele é ótimo pra quem tá começando. A minha introdução sobre fandom veio de um texto veio do primeiro da introdução desse livro junto com o capítulo de um livro daquele texto que eu falei da primeira coletânea de textos sobre a era digital, fandom na era digital, né? Aquele Age of the Internet. Aí, esse texto aí, ele vai trazer muito as teorias, né? Pensando muito já na era digital, tá? Que é diferente, por exemplo, de 2002, de Fan Cultures, do Matt Hills, que fala da teoria que eu falei que era um livro pesado. Então, o Marc Duffy, ele tem mais ou menos a mesma ideia, não é a mesma coisa não, é diferente. Ele vai trazer muito ele vai propor coisas novas, mas ele vai fazer muito essa revisão bibliográfica, né? E ele vai trazer as coisas mais agora para a era digital, o que não era muito nem o estudo do Hills, nem o estudo do Jenkins quando foi feito, né? Era tudo pensando mais no fanzine e tal. Enfim, e aí ele vai falar que o fandom é um tipo particular de envolvimento com as relações de poder da cultura da mídia, né? Então, ele vai muito no... Ele não vai abordar tanto assim, por exemplo, da questão dos estudos de recepção como você tem anteriormente, e nem só de análise textual. Ele vai ficar ali bem no meio, de que você tem que juntar tipo um pouquinho de cada um pra dar o negócio certo, sabe? Enfim, é interessante o trabalho dele e você acaba conhecendo várias outras coisas que ele deu. Que ele vai, como ele vai falando de outros teóricos e tal, você consegue ter um melhor panorama do que já foi estudado em estudos de fãs, né? Então, como introdução, o livro dele é muito bom. E ele não tem escrita chata, então... e ele não é denso, como, por exemplo, do Matt Hills, né? O Fan Cultures. Alguém tem alguma pergunta? Não? Deixa eu só... A gente vai passar por esse aqui rapidinho e aí eu libero vocês. Mas não saem... Não, porque eu tenho que... dar uma... Marcar quem tava aqui. Rapidamente a gente vai passar por esse daqui e eu coloquei os principais assim que você tem que conhecer e botei as principais obras deles, tá? Primeiro, Henry Jenkins, que a gente já viu sobre ele, coloquei as outras obras dele, tá? Ele é um professor da Universidade da Southern California, tá? Eu botei aqui o blog dele, ele tem um blog que ele posta constantemente, tá? Atualmente ele tem trabalhado muito com ativismo de fãs, e tanto ele tem um livro chamado By Any Media Necessary, The New Young Activism, que é de 2016, e ele trabalha com a questão do ativismo de fãs, tá? Que aí são os fãs que entram em causas, né, de um determinado série, sei lá o que. E aí tem isso muito nos Estados Unidos, então ele trabalha com isso, e ele também tá trabalhando com K-pop. Eu não sei o que ele tá trabalhando exatamente do K-pop, mas eu vi posts sobre K-pop no blog dele. Tem o Matt Hills. Matt Hills é aquele que fez o Fan Cultures, né, da teoria, mas ele estuda principalmente Doctor Who, tá? Ele tem 2 livros sobre Doctor Who. O Triumph of a Time Lord é sobre
Se eu não me engano, esse é sobre todos os... Eu não lembro se é... Não, o Jennifer Charm Lloyd é sobre New Who, que é de 2005, né? O revival, digamos assim, né? De 2005 até o Matt Smith. E o Doctor Who The Unfold Event foi pra o de 50 anos, que aí ele fez esse livro falando sobre a história de Doctor Who, né, no geral. Aí você tem o Paul Booth, que é o do Digital Fandom. Ele também tem um outro texto, que é um outro livro chamado Playing Fans, Negotiating Fandom e mais alguma coisa, que eu não lembro. Esse livro, ele trabalha como o fandom negocia com os produtores, né? É sobre isso. A Companion to Media Fandom and Fan Studies é uma coletânea de uma porrada de textos sobre fandom e todos os temas possíveis relacionados a fandom, fan practice, práticas de fãs, fanfiction, fanart, tem tudo naquele negócio, tá? Também é essencial, enorme, acho que deve ter umas 1000 páginas aquele negócio. E a Fan Studies Primer, que foi uma das últimas coisas que ele publicou, que foi em 2021. Esse Fan Studies Primer, ele fala muito de conceitos, de teorias. Ele é um livro mais metodológico para pessoa que quer realmente fazer pesquisa de estudos de fãs. Então ele também é uma leitura essencial. Eu também usei um texto dele sobre fanfiction. Não era do Paul Booth. O Paul Booth, ele é só o editor. Mas tinha nessa coletânea de Fan Studies Primer que eu usei na minha monografia, que é muito bom, que é o Define Fanfiction. Karen Hellickson, né, ela é professora de inglês, né, formada com inglês. Ela é um dos maiores nomes quando você está estudando fanfiction. Se você estuda fanfiction, você tem que conhecer essa mulher, né? Assim, é tipo obrigatório, praticamente, porque ela tava aqui quando tudo isso aqui era mato, sabe? Pensando em fanfiction nesse nível. E aí ela fez um texto principal, o Fanfiction and Fan Communities in the Age of the Internet, The Fanfiction Studies Reader, que é a coletânea que eu falei pra vocês. E ela tem um que é muito importante, que é na verdade, um artigo chamado Fanish Field of Value, Online Fan Gift Culture, que ela fala de uma teoria, a gente vai ver isso aqui na próxima aula, de uma teoria sobre a economia do fã ser uma economia de dar presente, tá? Aí a gente vai ver um pouquinho melhor o que seria essa economia de dar presentes. É mais ou menos a ideia de que a nossa moeda é presentear um fã ao outro. E aí, como a gente não paga, por exemplo, fanfiction, a gente tem outras coisas que a gente faz em relação ao outro. Pode ser um comentário, retweetar, essas coisas assim, tá? Essa é a ideia. Christina Buss, ela sempre tá fazendo coisas com a Hellickson, né? Ela é professora também de inglês, de literatura, lida também com fanfiction. Além daqueles textos que a gente teve, além dos textos que ela fez com a Hellickson, a gente tem Sherlock em Transmedia Fandom, que é o Sherlock nas várias formas dos últimos tempos que a gente pegou o Sherlock. E o Geeky Hierarchies, Boundary Policing and Gendering of the Good Fan. Ela trabalha com as hierarquias de geeks, né? De quem tá acima de quem. E você tem o Frame Fanfiction, que é um livro que tem uma coleção de todos os textos que ela fez. Ela já trabalhou com a RPF de boy band. Eu acho que ela trabalha com NSYNC, não lembro. Eu acho que ela também tem um texto sobre Omegaverse, eu acho, não tenho certeza. Não confie nessa história do Omegaverse, eu só lembro realmente do RPF. Mas ela tem vários outros textos, tá? Ela é muito boa também, a Christina Buss. Gosto dela também. Francesca Coppa. A Francesca Coppa, ela escreveu o primeira linha do tempo ali de fandom, que é a que eu falei lá no primeiro dia de aula, que é a Brief History of Media Fandom, que é tudo baseado ali no fandom de ficção científica, né? Tudo começou ali. E eu falei que muita gente depois, posteriormente, meteu pau no trabalho dela, porque ela tinha feito apagamento de muitas outras pessoas, principalmente
é, teóricos, estudiosos de fandom que eram negros, né? Então teve essa questão aí. Mas ela também escreve muita coisa interessante, tá? Ela estuda particularmente fanvídeos, tá? Tanto é que ela lançou um chamado Reading a History em 2022. E também tem o The Fanfiction Reader. O The Fanfiction Reader ele é um livro interessante porque ela vai pegar fics de fandoms assim populares. É muito engraçado. Eu peguei aquele livro e falei, nossa, tudo que eu já fui parte de fandom, sabe? Era todos esses fandoms. Não tinha um que eu não tinha participado. Eu falei, meu Deus. Enfim. Então ali tinha todos os fandoms possíveis, os mais populares, assim, ocidentais, né? Então tinha Star Trek, Doctor Who, Star Wars, mentira, tinha Buffy. Eu nunca participei de Buffy, tá? Então só tinha um que eu nunca fiz parte, que foi o Buffy. Mas tinha todos lá. E aí ela traz texto, ela traz pessoas que trabalham com Buffy, né? Buffy, ou seja lá qual fandom que tá ali aparecendo. Ela fala de livros que trabalham com tema, é bem legal, assim. Temos o Cornel Sandvoss, que é o da Fans, The Mirror of Consumption, e também ele foi um dos organizadores de fandom, aquele que é muito importante, que tem vários que fala do fandom na vida moderna, né? E ele também estuda futebol, tá? Ele fez um livro chamado A Game of Two Halves. É muito popular também esse livro para quem estuda futebol, né? Temos o Jonathan Gray, ele participou. Aí você vai ver que a partir de agora todo mundo é professor praticamente de comunicação e mídia, né? No resto. Esse professor, ele organizou o livro com o Sandvoss do fandom também. Ele tem um livro, o primeiro livro dele, que é sobre o Simpson e o fandom de Simpsons. E um texto que é muito importante que lida com a questão dos anti-fans ou não-fans. E não-fans, né? Que são as pessoas que não são fãs e os que odeiam fãs, né? Quem é de K-pop sabe, conhece tanto anti-fans, assim, ó. A gente tá numa roubada. Todos os professores, eles vão ter esse mais sobre, que aí você pode ou acessar o site que eles têm, ou você tem uma página deles, assim, de pesquisa. Eu acho que só tem uma pessoa que eu não tinha, mas não tenho certeza. Temos a Louise Ellenstein. Ela escreveu sobre Millennial Fandom, que é a galera... O Millennial Fandom, ela tá falando ali do pessoal que nasceu entre 81 e 95, e como essa galera é fã, né, das coisas. É bem interessante esse livro, né? Eu li poucas coisas sobre, mas o que eu li foi muito bom. Temos Sherlock Transmedia Fandom, que ela fez acho que é com a Buzz, né? Acho que foi com a Buzz. E o Teen Television, que ela vai falar de seriados teens do final da década de 90, se eu não me engano, tá? E por último, eu não sei falar o nome dela, mas eu acho que é Rukmini Pand. Ela é da Índia, isso é muito legal, tá? Ela também é de literatura, uma das poucas de literatura que tem, e ela é recente, tá? Ela tá envolvida com questões de estudo de fãs recentemente, ela começou em 2018, tá? Mas ela é uma daquelas que vieram pra mudar um pouco do jogo, da cara do estudo de fãs. Porque ela veio falar sobre interseccionalidade, né, feminismo, né, e a questão da raça, né, do racismo, do fandom, né, que não são coisas que a gente vê muito, né? Então ela tem 2 livros sobre isso, que é o Squee from the Margins, Fandom and Race, de 2018, um de 2020, que é Fandom Now in Color, e um artigo que ela escreveu, que é Yes, the Evil Queen is Latina, Racial Dynamics of Online Fans/Fandoms, tá? E é isto. E aí, meu povo? Sobreviveram? Tá todo mundo bem? Gostaram do resumo que eu dei? Obrigada. Ai.
Gente, vamos rapidinho ver aqui a lista de quem veio. Deixa eu ver aqui. Lícia, Ana Júlia, Débora, cadê essa? Jassara e Vitória. Ok, todo mundo que tá aqui eu já marquei, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Vocês podem fazer comentário, pedir coisa, não sei. Só uma dúvida. Como eu não me inscrevi,